meu nome é Thales, sou o autor da D2 Bridge Framework, para quem não me conhece, e hoje temos uma grande novidade e acho que isso vem muito ao encontro, né, a que nós falamos do SaaS, né? Olhar de uma maneira diferente aos nossos projetos, a gente tem uma condições de evoluir num mercado diferente em Delphi, né? Então a proposta da D2 Bridge é trazer a web, né, para dentro do Delphi do nosso jeito. Então, hoje nós vamos ver essa grande possibilidade que é o suporte a idiomas junto à D2 Bridge Framework. Então, quando a gente fala de suporte a idiomas, quais idiomas que fazem parte, né, desse suporte? Então, nós temos aqui o português, o inglês, italiano, espanhol, francês, alemão, japonês, russo, árabe e chinês. São 10 idiomas, tá? A partir de hoje que serão suportados pela Framework. E como que isso funciona? Como que a D2 Bridge suporta, tá, esses idiomas? Vocês vão ver que é muito simples. Então, a gente imagina que vamos criar um SaaS. Então, vamos criar ele com suporte a multi-idiomas. Vocês vão ver que o suporte da D2 Bridge é algo incrível, algo muito simples, tá? E a implementação dele, então, vocês vão ver como que é fácil. E a gente já pode pensar numa aplicação não regional. A gente já começa a pensar numa aplicação nível mundo, tá? É claro, cases e cases. Eu não vou criar uma aplicação de nota fiscal eletrônica, né, e pensar no mundo. Não, mas assim, eu posso ter N situações, N ideias, tá? E eu vou incluir o mundo na minha aplicação. Ok? Vamos lá? Então, como vai funcionar, tá? Qual será o funcionamento da framework no contexto de multi-idiomas? Então, ela vai funcionar assim, ó. Ela vai detectar o uso de uma variável, né, como está aqui. Então, eu vou colocar aqui no chave, um underline, vou usar um contexto e um termo, tá? Mas o que é cada coisa, né? O contexto seria o grupo de tradução. Isso aqui é padrão, aquele padrão L18, tá? O I18. Então, o que é um contexto? Pode ser, por exemplo, um grupo, botões. Eu crio um grupo de botões e dentro desse contexto eu coloco todas as minhas traduções de botões. Mensagens, todas as traduções de mensagem. Ou form, todas as traduções daquele form. Outro form, todas as traduções do outro form. Então, vai de como você vai ter a sua ideia, como que você vai projetar, tá, o teu SaaS ou a tua grande aplicação. E lembrando que o contexto aqui, ó, na primeira linha, que a gente vai colocar no parâmetro, ele é opcional. Então, assim, eu posso deixar sem ele. Eu posso apenas colocar a chave, underline, o termo que eu vou traduzir, underline, chave de novo. Tá? O termo, sim, é obrigatório. É o que vai ser traduzido, seria a referência de tradução para nós. Bom? Um outro critério também muito importante, que isso aqui nós já falamos na penúltima live, a tradução junto à D2 Bridge funciona com um código tipado. Então, eu posso pegar o meu contexto, ponto, a minha tradução. E eu não especifico o idioma. O idioma, a D2 Bridge já vai trazer isso para mim pronta. Então, agora eu vou fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre isso. Imagina o seguinte, eu estou fazendo a minha aplicação, meu SaaS, meu projeto, e neste momento uma pessoa acessou lá dos Estados Unidos, por exemplo, acessou a minha aplicação. Obviamente, as definições dele vai vir que ele usa o idioma inglês. A D2 Bridge mudou o cenário até então a gente informava o idioma da aplicação. Nós não vamos mais fazer isso. Como será? Então é o seguinte, a pessoa conectou a nossa aplicação pelo server, o server verifica o idioma daquela pessoa, se ele é americano, ele vai estar no inglês, ou às vezes ele é americano, está em outro país, mas ele ainda fala inglês, então não é regional que o D2 Bridge trata, não é isso. O D2 Bridge vai tratar o idioma do navegador na configuração regional do navegador. Então ele vai lá, captura essa informação e verifica, olha, a tua aplicação tem suporte nesse idioma? Um exemplo que a nossa aplicação está em português e inglês e conectou um usuário que está no navegador em inglês. Tem suporte. Então, ela já sai traduzida para o inglês e toda a tradução, o core de tradução acontece no servidor da D2 Bridge. Entendeu? Então, algo assim, no navegador, isso é totalmente transparente. Aqueles problemas, a gente tem o nosso serviço lá no Google, que ele vai falar, olha, você não tem uma página canônico,
Não tem esse problema. Então é algo assim, pessoal. Eu, pelo menos, eu nunca vi uma framework que dá esse recurso de tradução nessa facilidade que nós vamos demonstrar aqui. Então, agora vamos imaginar o seguinte cenário. E uma pessoa da Rússia, né, que nós temos ali o idioma russo, a gente voltar aqui, ó, nós vamos ver que nós temos o russo, né, agora como parte do idioma também. Tá? Até quem nos assiste, se você fala um desses idiomas, lá na nossa comunidade, principalmente no Discord, nós temos um grupo de tradutores. Se essa língua nós não temos um tradutor fixo, você gostaria de colaborar com a tradução, entenda que teu serviço é muito bem-vindo junto de nós, tá bom? Pode chamar a gente lá e pode ter certeza, tá? Vai ser de grande valia a tua ajuda. Então, voltando aqui um pouquinho. Então, um russo conecta a nossa aplicação, nosso SaaS, o nosso projeto. Só que, quando eu criei o projeto, eu coloquei apenas português e inglês. Só que ele está vindo da Rússia. Porém, aqui a D2 Bridge tem suporte para russo. Mas a minha aplicação que eu estou criando não tem suporte para russo. Como funciona? Então, assim, tudo que se diz D2 Bridge, botões, mensagens, tela de carregamento, a tela de aguarde, o load, tudo será traduzido para o russo, mesmo que a minha aplicação não tenha suporte. Porém, na hora que aquele russo conectar e a nossa aplicação não oferecer suporte ao russo, o tempo vai perguntar qual que é a língua mais próxima do russo que tem a tradução. Então, existe a inteligência dentro da D2 Bridge, que obviamente vai trazer o inglês para ele, que eu tenho suporte no inglês. Tá? E se eu não tivesse o inglês, tivesse só o português, obviamente, eu jogar o português. Bom? Então, o suporte de multi-idiomas da D2 Bridge é algo inteligente e algo muito simples. E vocês vão ver, vocês já vão criando o projeto com o suporte a idiomas lá na ponta. Imagina você servir o mundo com o teu projeto, tá? E vou dar no finalzinho eu vou dar uma dica. Lembre-se se eu esquecer dessa dica de tradução, tá bom? Então, na continuação aqui, ó, nós também vamos trabalhar com classe de tradução. O que é uma classe de tradução? Tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês. Então, além de você ter o teu código de tradução tipado, imagina que você não quer tipar o seu código, mas você declara o termo. Então, quando aquele termo naquela linguagem é chamada, você tem uma classe específica, um evento, onde você vai poder colocar a tradução. Por exemplo, se o contexto for botões e o termo for ok, tá? E tiver na linguagem em português, então você vai lá na classe português e coloca, ó, se for ok em português, será ok. Se for ok em outra linguagem, será outra coisa, entendeu? Então, algo muito incrível. E o próximo item aqui, pessoal, isso aqui é incrível. De novo, eu não conheço uma framework web que tem esse suporte nativo da maneira que nós estamos entregando. Você pode criar a tradução do seu software em JSON. Mas como? Automático. Incrível. Eu sei que você vai bugar a mente. Mas é muito simples, pessoal. Então, de novo, vale a pena a gente pensar fora da caixa, tá? Projetar nossa ideia fora da caixa e servir a nossa aplicação com suporte a idiomas. Bom? Lembra que no final tem uma dica. Também existe um log que a gente chamou de missing. O que é missing? Imagina que eu estou usando um termo aqui, né? Eu coloquei o termo de tradução, minha variável está aqui. Porém, esse termo eu não traduzi ele. Então, eu tenho uma aplicação igual nós temos aqui, ó. Aqui dos nossos colegas, tem nosso colega que tem mais de 1000 forms, né? Eu sei, em qual form, qual contexto, qual termo que não foi traduzido, em qual linguagem. Então, lá nos missing, ele vai ver que, falar, olha, tal form, tal termo não foi traduzido. Aí você vai lá, cria a tradução no JSON, não precisa, se você estiver usando o JSON, tá? Não precisa recompilar a sua aplicação. Por quê? Porque o JSON é um arquivo à parte. Você abre o JSON, cria a tradução, salva. A própria D2 Bridge vai incorporar ele como recurso de compilação. Outra coisa, imagina que você vai traduzir o seu software, tá, para o inglês, vamos falar assim. E, obviamente, você não tem maestria no inglês. Vamos imaginar esse cenário. Mas você conhece alguém, um professor da tua cidade,
um colega, um parente, um filho que fala inglês, porém ele não programa. Então, o que você faz? Você envia o arquivo para ele em JSON e na frente tem todas as traduções. Ele só vai traduzir na frente. E por último, mesmo que esse amigo seja uma pessoa que não tem maestria com informática, não entende, eu vou mostrar um software para você traduzir dentro do software assim, ó. É mais fácil que bloco de notas. Tá? Então vamos lá. Nós temos apenas esse slide. A ideia é a gente ser bastante objetivo nessa live. Tá? Enfim, pessoal, o difícil já foi feito, né? O campo do impossível foi explorado, está no possível hoje. A gente vai mostrar agora tudo na prática, ok? Começando a criar o nosso projeto. Então, File, New. Então, eu vou criar ele com o Wizard, tá vendo aqui, ó? Okay? Eu vou criar a minha aplicação, por exemplo, Log Test Live, por exemplo. E eu vou deixar um demo novo sobre tradução. Então, tudo que a gente falar aqui vai estar lá dentro da pastinha demo para vocês explorarem. Okay? Aqui normal, tá certo, pessoal? Não tem nenhuma diferença do que a gente já usava. Então, aqui o que acrescentou, que agora aqui, ó, nós temos uma parte linguagem aqui, tá? Então, aqui, ó, qual é a linguagem que eu vou usar, tá bom? Então, aqui, no primeiro momento, nós não tínhamos isso, ó. Então, a linguagem vai ser inglês. Eu vou habilitar, né, suporte a multi-idiomas da minha aplicação? Eu vou habilitar. Então, quando eu habilito, pode ver que o inglês ele já vem porque está tipado. Se fosse o português, viria português, tá bom? Então, vamos falar que vou trabalhar com português e inglês. Eu poderia vir aqui selecionar todos os idiomas, tá? Ou desmarcar, enfim, esse recurso é meu. Quero trabalhar com essas duas linguagens, por exemplo. Vou vir avançar e vai gerar para a gente. Eu vou mostrar isso na prática, como funciona. Então, aqui gerou. O que gerou para nós, tá? Eu vou explorar primeiro, tá, cada recurso da framework e depois eu vou mostrando a tradução, como funciona. Então, ele vai gerar aqui para a gente, tá? Então, aqui é d2bridge.lang, né, que é a linguagem. O app é uma sigla porque, como a D2Bridge também tem a tradução dela, então esse app é o que separou a tradução do meu aplicativo para a tradução da D2Bridge. E um parênteses aqui, eu posso usar a tradução tipada da D2Bridge na minha aplicação, mas como? Peraí, o que eu estou falando? Imagina os botões que a D2Bridge já tem, botão OK, salvar, continuar, imprimir, todos os botões que já tem. Se eu quiser usar na aplicação, eu uso, tá bom? Eu venho aqui, coloco a referência dele e eu posso usar na minha aplicação normalzinho, tá? Então, o core, o que ele faz, tá? Esse carinha aqui, ele tem as declarações da minha tradução. Eu não vou mexer nisso. Só vou exemplificar. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Então, aqui ele já tem, ó, as duas línguas que eu coloquei, que é o inglês, tá? E o português. Aqui ele tem o prefixo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês com calma o que é esse prefixo. E ele cria já a tradução JSON para mim por padrão. Ele já instancia as linguagens. Enfim, tá tudo pronto, não preciso mexer aqui. O que mais que ele cria, tá? Ele cria aqui para mim, ó, português e inglês. Já vou vir aqui, já vou mostrar o que é isso. E os termos? Os termos é aquilo que é tipado, o que eu vou tipar para mim traduzir. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tipei o Hello World aqui para a gente testar, entendeu? Então, tipei aqui a função Hello World e também cria um contexto, tá bom? Então, aqui, ó. Esse contexto, como eu falei, pode ser um botão, pode ser um combo box, tipo, contexto de combo box, todos os meus combo box, contexto de form, eu vou criar. Um detalhe, tá? É um nível, um contexto, padrão e 18 é um contexto apenas. Então, eu vou colocar, por exemplo, form, meu contexto vai ser o meu form. Form 1, embaixo do form 1 toda a tipagem dele, toda a tradução do form 1, tá bom? Do form 2 e assim por diante. E o que eu preciso declarar, tá? Então, aqui no Hello World, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Isso vai ser para todos. Todas as minhas tipagens eu vou colocar. É a linguagem, traduza o contexto. E aqui, o meu termo, tá vendo? Eu vou colocar exatamente o que está aqui. Tá bom? É só isso que eu preciso fazer para tipar a minha tradução. Tá bom? E agora? Né? E a minha classe de tradução? A minha classe está aqui, ó. Tem a classe em português, tá? E nessa classe em português, o que eu posso fazer?
Lembra que eu falei que eu posso traduzir por classe? Se eu não tipei, por exemplo, nessa situação aqui, eu tipei tanto o Hello World, né? E criei aqui um contexto, e nesse contexto eu criei um teste aqui da mesma maneira, tá bom? Se eu olhar, ó, tanto a classe, perdão, a função aqui dentro do termo, quanto ela aqui no contexto, é a mesma coisa, nada muda, tá bom? Tá tudo igual. E eu sei que não vai fazer talvez muito sentido agora, mas conforme eu for demonstrando, eu vou voltando aqui e mostrando cada item e como funciona. Tá? Então, aqui no Hello World, ele vai chamar esse termo aqui. E no teste, ele vai chamar aqui. Então, sim, nada muda. O que eu posso fazer? Se eu for utilizar JSON, então eu não preciso utilizar as classes de tradução, inglês, português e todas as 10 idiomas que tem suporte para mim. O que eu faço? Se eu estou usando o JSON, eu vou traduzir lá no JSON. Vou mostrar tudo isso como funciona. Mas se eu quiser traduzir na classe, eu não quiser usar JSON, eu venho aqui, ó, do Translate, o que eu vou fazer? Ó? Então, se, por exemplo, contexto for igual a contexto 1, por exemplo, tá? E aqui, se o termo for igual a Hello World, então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou passar a tradução. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de traduzir o Rolamundo, né, para o português. Ok? Mas isso se eu não for utilizar JSON, tá? Eu vou comentar isso aqui. Bom, e vamos ver aqui na nossa aplicação. Aqui nós temos aqui Hello World, tudo certinho. Vamos compilar para a gente ver. Ok? Nada mudou. Ok? O que nós vamos ver? Vamos ver qual idioma que eu estou no meu navegador. Ó. Configuração, idioma. Então, se eu olhar aqui, eu estou em primeiro no português, depois eu estou árabe e tal. Eu vou pegar o inglês e vou subir ele. A gente testar também, tá? Eu vou deixar primeiro o português e segundo o inglês. E vamos testar. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a tradução pelo JSON. É isso, traduziu. Então, ou seja, ele traduziu para a gente Olá Mundo. Tá? E vou mostrar como que ele chegou nessa tradução e de uma maneira bem simples. Então, de novo, ó, eu vim aqui, coloquei, né, a minha tag. Se eu olhar o padrão de variáveis da D2Bridge, são duas chaves. Então, ele fez a tradução. Isso meu navegador fosse em inglês. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui nas configurações, idioma, e vou colocar o inglês como a minha língua primária. Bom, vamos ver como funciona. Ó, pode ver que ele já veio em inglês. Eu vou abrir aqui agora outro navegador, Firefox, por exemplo. Firefox, vamos ver qual idioma que ele está. Idiomas. Está em português. Então, eu vou abrir aqui a nossa página. Ó, pode ver, no Firefox, que está em português, ele veio Olá Mundo. No meu Chrome, que está em inglês, ele veio, né, Olá Mundo. Ok? Em outro idioma, né? Hello World. Entenderam? Então, assim, uma maneira muito simples, eu praticamente não fiz nada e a tradução aconteceu. Mas onde ele está buscando essa tradução? Vamos ver? Então, aqui vamos estopar. Vamos abrir a minha aplicação. Então, se eu olhar a minha aplicação, eu tenho aqui o chamado Language, onde tem os meus JSON da minha tradução. Para essa situação, eu estou usando o JSON, tá bom? Então, como funciona? Eu vou abrir aqui um JSON, por exemplo, em português. Então, se eu abrir o meu JSON, o que eu vou enxergar aqui? Ó? Eu vou enxergar, tá vendo? Hello World está escrito errado, obviamente. Né? Em português está Olá Mundo. E o teste, que é um contexto, tá vendo que isso daqui está dentro do contexto?
Está escrito isso é um teste. Se eu abrir o inglês, aqui no Olá Mundo, né? Está escrito, aqui no Hello World, está escrito Hello World, tá bom? Então, é por aqui que ele pega a tradução. Se eu vir aqui, por exemplo, colocar X, por exemplo, testando, ó, Hello World X. Entendeu? Então, o que eu modifiquei lá no JSON, ele veio aqui e trouxe modificado para a gente. Ok? Pessoal, se tiver dúvida, tá? Pode ir perguntando. Mas agora a gente vai fazer diferente essa tradução. Vamos acrescentar um item a mais para a gente traduzir? Vamos vir aqui, ó, por exemplo, e colocar, vamos colocar um label e escrever assim, hoje é dia 16/2, tá bom? Vamos lá. Eu vou vir aqui no nosso termo e vou criar uma função, tá? Hoje, dia. Vocês vão ver o que vai acontecer com o JSON. Tá vendo? Hoje, dia. Na hora que eu compilar, pessoal, o que aconteceu? Ó, instanciei a aplicação. Aqui na pastinha, ó, se eu abrir os JSON, pode ver que eles vão estar normal, ó. Tá vendo? Nada aconteceu. Ele não altera o JSON da nossa aplicação. Mas vou mostrar o que aconteceu agora. Pelo simples fato de eu compilar, tem uma pasta aqui chamada Language Export. Tá? Aqui ele vai exportar para a gente o JSON. Ó. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, em português, ó, pode ver que ele já criou aqui para a gente, para traduzir. Ou seja, ele vai pegar os idiomas que eu declarei, já vai criar o JSON com os contextos novos, tudo certinho, para mim traduzir. Então, pode ver ó, que ele já trouxe que isso aqui já está traduzido, isso está traduzido, mas isso aqui não. E o que eu vou fazer agora? Eu posso vir aqui e fazer a tradução do meu jeito. Por exemplo, colocar aqui, hoje é dia 16/2. Traduzir para cá. Eu vou abrir agora o inglês. Vamos aqui de novo. Então, aí, 6/2. Na verdade, 2/16, né? Invertido. Aqui é só didático, só para a gente ver. Então, sim, eu já tipei, tá? Esses dois arquivos aqui. E o que eu faço agora? Eu pego ele, como já está meu JSON traduzido, e vou jogar dentro da minha aplicação. Aqui, ó. Substitui minha tradução. Tá? Vamos ver isso funcionando? Quando eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Se eu observar, ó, esse arquivo aqui, ó, d2bridge.lang.app, o que ele faz? Ele carrega a tradução para mim dentro da minha aplicação. Tá? É uma maneira de servir os JSON de aplicação. Então, ok, eu vou vir aqui, vou dar um clean, tá? E vou dar um build. Existem outras maneiras. A outra maneira é eu não carregar o arquivo aqui como recurso. Só que eu tenho que disponibilizar a tradução da minha aplicação junto da minha aplicação. Isso pode ser uma opção para a gente colocar lá no Wizard. Como você quer? Você quer servir os arquivos de tradução do JSON junto com a sua aplicação ou você quer embarcar dentro? Se for embarcar, esse é o caminho. Se não for embarcar, tem que pegar e copiar os arquivos do JSON e servir junto com a aplicação, tá? E agora, o que a gente faz? A gente dá um clean, tá? E dá um build. E vamos ver como ficou. Esse carinha aqui, ó, label 4. Vou chamar ele de label today. E aqui na exportação, a gente vai vir aqui e vai exportar ele também, tá?
Detalhe, eu poderia exportar tudo com aquele export all, que ele já faz tudo de uma vez, tá bom? Quem assistiu a live que a gente mostrou o nosso SaaS, lembre que a gente não tem uma linha de exportação. É só export all, já exporta tudo que a gente precisa, tá bom? E aqui a gente vai colocar o quê? Nós vamos colocar a variável dessa maneira aqui. Deixa eu lembrar exatamente como a gente colocou. Hoje é dia. E vamos testar. Olha que legal. Ele trouxe em inglês aqui, tá bom? E vamos ver, agora vamos abrir aqui no Firefox, que o Firefox está em português. Olha lá, ele trouxe em português. Entendeu que legal, pessoal? Algo incrível e algo, assim, simples, né? Agora a gente vai traduzir sem JSON. Agora a gente vai traduzir lá na classe da tradução, tá bom? Vamos fazer isso? E o que a gente vai fazer agora? Aproveitando essa parte da tradução, Nardelli, vamos traduzir esse hoje em dia aqui dentro de uma mensagem. Tá? Então vamos lá. E agora a gente vai usar a tradução tipada. Então aqui a gente vai chamar de mensagem. E agora a gente vai traduzir isso tipado, tá? Então aqui, eu vou criar uma mensagem com 2 botões para a gente ver os botões traduzidos, tá bom? Então aqui colocar a tradução, tá? Ó, D2Bridge, ponto, langue, ó, languapp, ponto, tá vendo? Aqui, ó, a tradução tipada. Pessoal, isso é incrível. Por quê? Eu estou colocando na minha mensagem a minha tradução tipada, sem eu mexer código. E um detalhe, a tradução está por trás, está lá no JSON, que depois ele vai buscar isso, entendeu? Então aqui eu vou colocar agora mt information e o botão sim e o botão não. Então, o que eu fiz, tá? Então, só para a gente entender. Aqui, colegas, ó, eu estou utilizando a tradução tipada que a gente criou, chamada hoje em dia. Se eu clicar aqui, ó, pode ver que ele vai me dar aqui o resultado disso. Só que o idioma é abstrato. Pode ver que eu estou programando e não tô olhando ao idioma. Eu estou tipando minha aplicação. Tá? Se eu trabalhar com toda a minha tradução tipada, concorda que a probabilidade de... Igual eu escrevi o Word lá sem o L, né? Agora eu vou falar que foi por querer que eu fiz isso, tá? Mas, tipo assim, concorda? Se eu tipar, tudo vai dar certo. Entendeu? Até o Word, como eu escrevi errado, ele daria errado aqui também e falar assim, olha, precisa ser corrigido. Então, a vantagem de eu trabalhar tipado é muito grande. E é muito simples. Então, o que eu fiz? A gente criou aqui a mensagem, tá? Vamos vir aqui exportar também o botão. E vamos testar. Então, aqui a gente está no inglês, né? Então, vamos aqui, ó. Então, ele trouxe, tá vendo? Information. Trouxe aqui, pode ver que ele já trouxe a tradução pronta para a gente. É mágico, né? E trouxe aqui os 2 botões, tá vendo? Sim, é yes e no. Agora a gente vai abrir o Firefox. Está em português. Ó, então o Firefox é em português. Mensagem. Ó, ele trouxe já em português, tá vendo? Ó, em português. E trouxe aqui a tradução já em português e os botões em português. Pessoal, é incrível. E, tipo assim, concorda que os códigos que nós inserimos aqui são minúsculos, né? Vamos falar assim, são bem pequenos. Mas e se eu abrir agora num idioma que não tem suporte? Eu vou abrir vou pegar o navegador aqui, nós vamos configurar ele para ele abrir em árabe, por exemplo. O que vai acontecer? Vamos ver? Então, nós vamos testar o seguinte cenário, onde eu não tenho no meu software a tradução para a língua em árabe. Porém, a D2Bridge ela vai dar suporte ao idioma árabe, mesmo que o meu software não tenha. Então, vamos ver como que se comporta. Filando.
Ok? Carregou as aplicações. Então aqui nós temos, né, a versão em inglês e aqui neste navegador, ele até falou, ó, que está vindo do árabe, tá vendo? Ó? Ele não detectou no meu software o idioma em árabe, porque eu não setei ele lá no início. Porém, a estrutura da D2 Bridge, ela suporta árabe. Então, ou como funciona? Então, aqui ele trouxe, tá vendo? Tudo já traduzido para o inglês, né? Tudo traduzido para o inglês. Se eu clicar aqui na mensagem, ó, pode ver que ele já trouxe, né? A tradução em árabe, tá? E aqui tá vendo, ó, os botões todos em árabe, ok? E o que acontece? Por exemplo, e se o meu server cair, né? Aquela mensagem, né? Do erro 500. Então aqui vamos derrubar a aplicação aqui. Vamos estopar. Quando nós estopamos, nós vemos, ó, tá vendo aqui, ó, no inglês, certo? E vemos em árabe, mesmo que o software não dá suporte, né? Não tem suporte ao idioma, mas a D2 Bridge tem. Interessante, pode ver que inclusive ele aceitou o RTL, ou seja, a inversão da escrita da direita para a esquerda. Muito interessante, pessoal. Então, assim, o nível de inteligência da framework, no suporte em idiomas é bem interessante. E a codificação nossa, por outro lado, é bem simples. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai traduzir sem o JSON. Nós vamos traduzir utilizando as classes de tradução aqui. Ok? Então, no primeiro momento, a gente vai criar aqui um label. Esse label a gente vai colocar Vou colocar uma frase, tá? Vou colocar o mês de janeiro, tá bom? Pode ser assim? Vamos escrever hoje, vai. E aqui a gente vai chamar esse label aqui de label hoje. Bom, eu gostaria de traduzir esse label aqui assim, ó. Hoje nele. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou adicionar um termo para ele, tá bom? Tipo assim, eu não quero traduzir ele tipado. Eu poderia tipar ele e traduzir ele tipado, mas não, eu não quero traduzir ele tipado. Eu vou vir aqui na minha tradução, ó, e vou fazer a tradução direta dele, tá? Então, sim, o contexto dele for em branco. Isso aqui é bem rápido, só para a gente ir evoluindo o projeto, tá? E o termo for igual a hoje. Então, aqui vai receber hoje. E vou traduzir para o inglês agora. E vamos vir aqui, tá vendo? Tá hoje e chama-se label hoje. E vamos vir aqui exportar esse label. Vamos testar. Então pode ver, eu não criei termo, não criei JSON, tá bom? Isso é uma outra maneira de traduzir também. E vou mostrar outra. Tá vendo aqui, ó? Ele trouxe today. Vamos abrir em português. Ó, ele trouxe hoje. Tá bom? Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tipar agora. É que eu fechei a página. Eu vou vir aqui, ó, colocar um breakpoint, ó. Breakpoint aqui, ó. Vamos lá. Pode ver, ó, ele carregou o inglês. Ele carregou o inglês e não parou no breakpoint. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai carregar aqui o português. Ó, ele vem no breakpoint. Então aqui, ó, o que ele está trazendo no termo? É o Hello World? Não. Pode ver. Aqui nesse evento, ele faz uma sobrecarga na função.
Então, mesmo que eu tenha a tradução no JSON, ele passa por aqui. Então, eu poderia, nesse momento, fazer uma sobrecarga, tá bom? Mas, obviamente, ele não vai passar aqui porque não é o hoje. Segundo termo, hoje em dia. Agora sim, ele veio para o hoje, ele vai pegar a tradução aqui do hoje, tá vendo? E traduziu para a gente. Vamos ver aqui. Tá vendo? Então, assim, a gente está mostrando aqui uma outra maneira de traduzir. Tá? Também muito simples. E qual outra maneira? Tem também outra maneira. Então, o que a gente vai fazer? Vamos comentar isso aqui. Vamos vir aqui no inglês aqui e comentar isso aqui também. Agora, vamos vir aqui no nosso form. Vamos trazer isso aqui, ó. Esse evento aqui, tá? Então, o que esse evento aqui vai fazer para a gente? Aí, eu já estou no form. Então, eu posso ter as minhas tags de tradução dentro do form, tipada ou não, tá? Tanto faz. Então, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Se a contexto, nada. Só antes aqui, ó, vou tratar por linguagem isso aqui. Se a linguagem é igual a português, tá? O contexto é em branco. Se meu termo é igual a hoje, então a tradução receberá hoje. E nós vamos criar agora a tradução para o inglês. Pode ver que eu estou dentro do form. For para o inglês. Hoje, então today. Tá? Vou colocar um breakpoint aqui, ó. E aqui, para a gente testar. Ó, então ele já veio para cá. Lembra da sobrecarga? Ó, pode ver ó, que ele já trouxe aqui, ó, o termo hoje. Pode ver que ele já trouxe em português o termo hoje e já vai receber o hoje. Aqui também, ó, ele está dentro do inglês, ele trouxe o termo hoje e já vai receber o hoje. Ó. Então aqui, no português, vamos abrir, no inglês, trouxe o hoje. E aqui no português trouxe, ou seja, today e hoje. Vocês viram que é mais uma maneira de traduzir. Então eu tenho a tradução tipada com JSON, a tradução pela classe da língua e a tradução dentro do meu form. Tá? Então, assim, vocês viram quantos caminhos eu tenho de criar a tradução do meu software. E todas elas são simples. Então, qualquer uma que eu mostrar aqui que é muito simples de eu fazer, tá bom? Lembrando que quando eu crio a tipagem lá na minha classe terms, né? Aqui, ó. Quando eu venho aqui, ó, e crio ela aqui, ó, seja o tipo, a minha tradução, por exemplo, ele já cria para mim o JSON no espaço certinho para mim traduzir. Entendeu? E coloca aqui, pessoal, por favor, no texto, qual dos meios de tradução nesse momento que você faria na tua aplicação? Pode escrever, por favor, tá bom? Enquanto a gente vou mostrando mais exemplos, vocês escrevem, por favor. E agora, o que a gente poderia fazer? Eu vou mostrar você fazer esse recurso de tradução na classe, mas tipada. Tá? Como? Vamos ver lá. Eu posso vir aqui ó, no termo, por exemplo. Vou criar um termo hoje. Né? Tá? Posso vir, inclusive, deixar ela pronta para o JSON ou não. E aqui, ó, como que eu trataria essa condição de tradução, né? Então, tá vendo aqui, ó, tô pegando hoje. Né? Poderia muito bem vir e fazer com que ela chama para mim primeiro da classe, depois cai no form, tá? Só que tipada. Então, o que vai mudar é isso, tá bom? Uma outra maneira que eu posso fazer também, ó, imagina que eu tenho isso aqui, ó. E estará escrito hoje. Tá vendo que eu vim aqui, ó, coloquei
aqui estará escrito hoje. Porém, eu posso vir aqui, ó, e chamar isso aqui, ó, Begin Translate. Essa daqui é outra rotina, porque ela começa a acontecer antes da tradução. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tipar o label hoje.caption recebe d2bridge.language app.hoje. Aqui eu estou tipando o que vai acontecer com o caption disso aqui. Ok? Tá vendo que eu estou trazendo hoje? Obviamente, ele vai remeter, mesmo que eu estou tipando, ele vai vir aqui, ó, e vai tentar carregar a tradução daqui. Entendeu? Ó? Então, pode ver que eu tenho um conteúdo estático. Minha aplicação vai permanecer da mesma maneira. Eu vou usar esse evento aqui, ó, Begin Translation, e vou carregar a tipagem para mim. Bom, tá vendo? Ó? O meu caption do label hoje vai receber o quê? A minha tradução tipada hoje. Tá vendo? Vamos lá. Ó, trouxe pra gente. E aqui também. Então, sim, são inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa. Tá bom? Vamos ver as respostas aqui, tá? O Genivaldo perguntou: o texto que vai nas mensagens de diálogo, como elas seriam traduzidas? Por as mensagens, elas já partirem da D2Bridge, Genivaldo, essa tradução já é automática, tá? Ela já sai pronta da D2Bridge. Vou mostrar os JSON de tradução onde eles estão dentro da D2Bridge, tá? Então lá vamos. Eu vou carregar aqui. Se eu olhar aqui, ó, dentro da framework, eu vou olhar language. Aqui estão todas as traduções. Por exemplo, se eu abrir aqui uma tradução em inglês, tá? Então, se eu olhar aqui, estão todas as traduções dos botões, das mensagens. Aqui já são dos diálogos, tá vendo? Warning e tal, todas as traduções da grade de dados também. Tudo ele traduz. Por exemplo, o combo box que eu utilizo, que está escrito selecione, se ela for em outro idioma, por exemplo, no inglês está aqui, select. Bom? Então, assim, Genivaldo, a tradução de tudo que é D2Bridge, ela já está pronta e eu não tenho alteração, não tenho que mexer nela. Ok? Então, concorda que eu criei essa tipagem aqui, ó? Então, bastante atenção aqui, ó. Eu vim aqui, criei a tipagem do hoje, né? Porém, eu não traduzi ela lá no JSON. Isso, aqui, ó. Então, aqui, ó, o que ele fala? Ele está falando o seguinte, que ele fala o que está faltando no contexto, ou seja, não tem contexto, está faltando a tradução do termo hoje. Lembra que eu falei que ele avisaria o que eu esqueci de traduzir? Então, eu falei assim, ó, o termo hoje não tem tradução. Ok? Ver se ficou faltando alguma coisa. Tá. Essa daqui é o bônus que eu falei que ia mostrar agora, tá? Então, assim, ó, lembra que eu falei que você poderia utilizar de recursos, pessoas que não falam o idioma que você vai ter sua aplicação e iria te ajudar na tradução? Eu vou mostrar aqui uma ferramenta gratuita, tá? Que é o PO Edit. Ele é muito utilizado para traduzir temas de WordPress e, enfim, tá? A gente aproveitou essa ferramenta também para a gente usar junto com a D2Bridge. Tá? Vamos ver como funciona? Então aqui, estou dentro vou pegar um JSON, por exemplo, esse inglês aqui, ó, e vou abrir com esse PO Edit. Quando eu abro aqui com o Edit, ele me fala o seguinte, ó, desse lado é os contextos que eu tenho que traduzir, perdão, o que eu tenho que traduzir. Quando é contexto, ele já coloca o nome do contexto, ponto, o termo. Quando não tem contexto, ele não coloca nada. E aqui a tradução, né? Então, a tradução do teste está aqui, isso é um teste. Se eu olhar aqui, tá vendo, ó? Eu estou traduzindo o contexto 1, o teste, e aqui a resposta da tradução. Ele me mostra que eu tenho que traduzir 4 itens, né, 4 termos. 3 eu já traduzi, ou seja, 75% do meu software
para esta língua estar traduzida. Quero traduzir hoje aqui agora. O que eu vou fazer? Eu estou no inglês. Eu vou vir aqui e salvei. Então, é muito simples traduzir por aqui, tá? E aí, onde a gente baixa essa ferramenta aqui, tá? Poedit, vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Vou até deixar esse site aqui, ó, para a gente pesquisar ele, né, tá bom? Eu vou deixar lá no nosso slide. Eu vou clicar aqui em fazer o download, tá bom? Então aqui, ó, Poedit Net BR. Vou colocar aqui embaixo. Tá? Então isso aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a tradução, conforme eu mostrei para vocês. Então assim, é um caminho bem simples, é uma ferramenta open source, tá? Tá vendo aqui, ó? O código dela é código aberto e tem para múltiplos idiomas. Então, se a pessoa que vai traduzir tem um Mac, ele vai usar. Inclusive, eu utilizei ele muito tempo no Mac. E se tem Windows, vai usar em Windows, tá? Então, essa é a ferramenta aqui, Poedit, que eu mostrei aqui para vocês. É essa ferramenta aqui. Fácil demais, né? Pessoal, alguma pergunta? Sim, o Gleidson fez uma pergunta, pessoal, muito interessante. A pergunta dele foi o seguinte. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um edit. A pergunta dele é o seguinte, ó, olha que interessante. Eu tenho um edit, deixa eu apagar o text dele. Eu vou colocar o placehold dele, eu vou colocar aqui, insira. Tá? Vamos compilar. Tá? Então pode ver ó, que veio aqui insira algo, que é o placehold que a gente falou na versão 1.4.5. Mas eu quero traduzir isso aqui também. Eu quero que ele já venha traduzido, esse placehold. Ô, Gleison, a pergunta tua é muito pertinente. O que eu vou fazer, tá? Nenhuma novidade, tá? Mas foi muito boa a tua pergunta. Eu vou vir aqui ó, no texto e vou colocar a tipagem, tá? Eu vou colocar e hoje em dia, tá? Eu quero que ele traduza isso aqui, ó, hoje em dia, tá? Lá, tá vendo? Ó? Ele já trouxe o placeholder já traduzido. Então, não importa em onde eu vou usar a variável de tradução. É essa daqui, ó. Apenas corrigindo, tá bom? Onde eu vou usar essa variável de tradução. Ele vai, na hora que for para a web, ele vai pegar e vai fazer a tradução para mim. Ele vai buscar no JSON, vai buscar na classe, ou vai buscar no form e vai trazer para mim a tradução, tá bom? Não importa em qual lugar eu colocar essa tradução, tá bom? Essa tag. Respondido, Gleidson? Vamos ver no português. Ó, em português ele trouxe em português, tá vendo? Ó? E aqui no inglês ele trouxe em inglês. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Olha, hoje foi mais um degrau que a gente subiu. Vocês é muito importante, tá bom? Deus te abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.